Na oitava, eu vou levar um tempinho mais para explicar ela do que para resolver em si, vocês vão ver. Porque ele coloca as respostas, os dados de duas formas, e na verdade você só precisa usar um deles, uma forma delas. Ó, uma doceira que vende trufas de cerejas e de nozes tem a encomenda fixa semanal de 200 trufas de cereja. Então vamos colocar as informações aqui. Semanal, é aquela fixa semanal. Ela tem de cereja, né? São 200 e de nozes 150, ok? Se houver demanda, ela consegue fazer no máximo 600 trufas por semana. Então o máximo dela, total de trufas, né, somando tudo, é de 600 por semana, se ela tiver mais encomendas. Os lucros por unidade vendida de C e de N são, então vamos lá, lucro de C, vamos botar na mesma linha. O lucro de C é igual a R$ 4, vou separar isso aqui, e o lucro de N, R$ 4 e R$ 3, ok? Considerando que a doceira faça por semana X unidades de C e Y de N, então é uma segunda situação. De C ela vai fazer X e de N ela vai fazer Y. Vale as seguintes desigualdades. Aí ele partia para essas desigualdades aqui. Então o que é que ele está explicando? X é maior ou igual a 200, ou seja, pelo menos ela tem que fazer os 200 da semanal, mais alguma coisa. Isso aqui era óbvio pelo problema que já vinha até agora. Y é maior ou igual a 50, ou seja, no mínimo é 50, ou então é maior que isso, para ela produzir, para fazer mais. E x mais y é menor ou igual a 600, ou seja, se o máximo é de 600 por semana, ela tem que fazer menos ou igual a 600. Até aí, ele só traduziu aqui o que ele já falou no enunciado. Os pares x e y de números de trufas, ele fez um gráfico aqui, x e y, que essa doceira pode fazer estão representados no plano cartesiano por pontos do triângulo PQR. Eu vou ser franco, eu acho que não precisa dela, tá? Mas só para explicar. Aqui tem o mínimo de y, ou seja, o y tem que ser maior ou igual a 150, então é daqui para cima. O x também tem que ser maior que 200, tá aqui. Então é daqui para o lado direito. Então eu não tenho nada aqui e nada aqui. Você vê que essa região está toda vazia. E fala que x mais y é menor ou igual a 600. Então, ou y seria 600 com x igual a zero, ou x seria 600 com y igual a zero, traçou uma reta, só que não pode ser tudo isso, tem que ser no máximo 600. Então, ele tem que estar abaixo dessa linha. Então, é essa região aqui que ele pintou que interessa. Ela vai trabalhar, né, com as quantidades dentro disso aqui. Nenhum x, nenhum y que eu calcular vai poder cair fora desse triângulo. Mas eu acho que não precisa olhar isso, porque olha só, vamos lá. Calcule em reais o lucro de apenas uma encomenda fixa semanal. Bom, primeiro, então, vamos por partes. Lucro de uma encomenda fixa semanal. Essa aqui é a semanal fixa. Então, eu quero saber o lucro de uma encomenda. Ora, se pro de cerejas ela faz 200 e lucra de 4, então o lucro total vai ser igual a 200 vezes 4, mais o lucro das nozes, mais 150 vezes 3. Tão simples quanto o lucro total, vou botar TOT, é igual a 800 mais 450, R$ 1.250. Beleza? Então, uma encomenda fixa, né, de semanal, já está aqui o resultado. Então, agora vamos na segunda parte. Calcule em reais também o lucro semanal máximo. Então, esse lucro semanal, quando ela fizer X e Y de cada uma, qual é o máximo que a doceira pode obter com a venda de 600 trufas? É meio óbvio que ela vai conseguir ter um lucro máximo se ela fizer toda a semanal mínima e produzir aquela que dá mais lucro. Qual é a que dá mais lucro? A que dá mais lucro é a de cereja. Então, é lógico que o meu Y, que é o de nozes, que é o que lucra menos,
ela vai fazer 150. E eu vou tentar fazer o máximo do y. Como o máximo é 600 por semana, eu vou usar essa equação aqui. X mais y menor ou igual a 600. Ou seja, né, já vou tirar até daqui. X mais y menor ou igual a 600. Nesse caso, para y igual a 150, logo, o x tem que ser igual a 600 menos 150, para ter o máximo. Ela vai produzir no limite, que dá 450. Então, ela vai fazer 450 de nozes, 450 de cereja e 150 de nozes. Então, só para resumir, o meu y é 150 e o meu x é 450. Qual é o lucro da de 450? É o lucro da cereja, que é 4. Qual é o lucro da de nozes? O lucro da de nozes é 3. Esses dados ela já tinha dado e eu tinha colocado aqui. Calcule em reais também o lucro semanal máximo que a doceira pode obter com a venda de 600 trufas. Então é só calcular lucro semanal máximo vai ser igual a 150 vezes 3 mais 450 vezes 4. 150 vezes 3, 450, mais 450 vezes 4 é a mesma coisa que 900 vezes 2, 1.800. Logo, o lucro semanal máximo é igual a 2.250 reais. Perfeito? Então vejam que eu não precisei usar o gráfico para nada. O gráfico está aqui, tudo bem, eu podia olhar aqui, esse ponto é qual? Esse ponto foi com y igual a 150, y igual a 150, e com o x igual a 450, ou seja, o máximo que podia dar. Com certeza esse ponto aqui. Mas eu não preciso desse gráfico. E daqui, dessa parte aqui, eu só usei esse x mais y menor ou igual a 600, mas que eu podia fazer direto, que se eu tenho que fixar os 150 aqui do y, o x tem que ser 450 para a soma das 600. Pronto. Então, lendo o enunciado, quase não precisava seguir aqui para esses dois dados que eu coloquei ao lado. Tá legal? Bom, vamos agora à questão 9. Considere a sequência dos números naturais ímpares e as somas S1 e S2. Então, aqui, com N termos, né? A sequência é 1, 3, 5, 7, assim vai. A soma 1 é a soma de todos os termos até N. Né? Então, até esse N que a gente escolheu, 7 termos, 9 termos, 10 termos, tá? E o S2 é a partir do seguinte ao AN. Veja que ele começa de AN mais 1. Obrigatoriamente, vai ter que chegar até A2N, para ter o mesmo número de termos aqui para ser considerado. S1 é a soma dos N primeiros números ímpares e S2 é a soma dos N números ímpares seguintes, os mesmos N. Calcule S2 em função disso aqui e também a razão S1 sobre S2. Bom, então basicamente você tem que saber a fórmula da soma dos N termos. Qual é a soma dos N termos? Soma dos N termos vai ser igual ao primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, sobre 2, como se fosse a média dos extremos, vezes o número de termos. Tá legal? E outra coisa é você também saber qual é a fórmula do enésimo termo. Olha, o enésimo termo ele vai ser igual ao primeiro termo mais a razão, né, o que eu vou incrementando entre um e outro. Então daqui para cá eu tenho uma razão, que é R, que multiplica n menos 1. Por quê? Essa dá até para a gente imaginar. Eu tenho o primeiro termo aqui A1, tá bom? O próximo termo eu somei uma vez R. Para o terceiro termo, eu somei o primeiro mais 2R, porque eu tive duas somas aqui. O quarto, eu somei 3. O quinto, eu somei 4. O décimo, eu somei 9. Então, é sempre um a menos. Então, vai ser A1 que multiplica essa razão somada N menos uma vezes. Então, essa fórmula aqui é meio que intuitiva, tá bom? A outra fórmula, depois eu vou deduzir ela num vídeo, e aí vocês, se precisarem numa prova em apuros, vocês podem fazer, mas eu não vou deduzir ela aqui agora, tá?
Bom, primeiro, a razão desses caras aqui é 2. Porque eu vou somando sempre de 2 em 2, porque são os ímpares. E o A1 é igual a 1, é o primeiro termo. Então daqui eu já posso sair algumas coisas. Deixa eu botar aqui, né? A1 é igual a 1 e R é igual a 2. Então, o meu AN, justamente esse AN aqui, é igual a A1, 1, mais R, 2, que multiplica N menos 1, que eu não tenho, é genérico, tá? Isso aqui vai dar 2 vezes N, e aqui vai dar 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1 que eu tenho aqui fora, menos 1. Então o enésimo termo ele vai ser igual a 2 vezes N mais 1. Então agora eu já consigo calcular a soma 1. Eu sei que ele pede primeiro a soma 2, mas eu vou precisar da soma 1 por causa disso aqui, então vamos lá. A soma 1 vai ser igual, ó, a formulinha aqui, ó. A1, quem é o A1? A1 é igual a 1, mais a N, 2N menos 1, tudo isso dividido por 2, vezes N. Aqui eu corto, vai ficar 2N sobre 2. Aí eu posso cortar o 2 com 2, vai ficar N. Então aqui dentro é N vezes N, N ao quadrado. Então o S1 é N ao quadrado. Isso aqui não é 51 não, tá? É S, deixa eu consertar aqui, que é S1, tá bom? Agora vamos para outra sequência. Eu comecei esse aqui, agora vou partir para a sequência, S2, tá? Os termos são AN mais 1, AN mais 2, até A2N. Perfeito? Qual é o primeiro termo AN mais 1? Cara, AN mais 1 é o seguinte ao AN. Então, AN mais 1, que é o primeiro termo dessa nova sequência, é igual ao AN da sequência anterior mais a razão. Ou seja, ele era um ímpar, ele vai ser o próximo ímpar. Basicamente, 2N menos 1, que a gente já viu isso aqui, ó. Tá vendo aqui? O AN é 2N menos 1, mais 2. Então, isso aqui vai dar 2N mais 1. Então, o termo inicial dessa segunda sequência, seria o meu novo A1, né? Ele vai ser 2N mais 1. Agora eu preciso calcular o último termo, que é o A2N. Então, esse aqui é o primeiro termo. E esse aqui é o enésimo termo dessa segunda sequência, tá bom? Qual vai ser? É usar a mesma fórmula de AN igual a A1 mais R que multiplica N menos 1. Só que agora o meu A1, o meu termo inicial, é isso aqui. Então, esse A2N vai ser igual a 2N mais 1, que é o termo inicial, mais a razão é 2, né? A gente já viu aqui que a razão é 2, que multiplica N menos 1. Esse N menos 1 mantém. N menos 1. Então vamos lá. 2N mais 1 mais 2N menos 2. Então isso aqui vai dar 4N menos 1. Tá bom? Então agora eu posso calcular a soma. A soma 2 nada mais é que mesma fórmula da soma dos termos. Eu tenho que pegar o primeiro mais o último. Então eu tenho que pegar esse primeiro aqui, 2N mais 1. Tem que pegar esse termo aqui, mais 4N menos 1, dividir por 2 e multiplicar pelo N. É a aplicação daquela fórmula lá, só que agora com os termos da segunda sequência. Esse menos 1 corta com esse mais 1. Então aqui vai dar 2N mais 4N, isso aqui vai dar 6N sobre 2 vezes N. Aqui simplifica, vai dar 3. Isso aqui dá 3N ao quadrado. Então, o S2 eu já achei, está aqui. E agora a razão. A razão já vai sair direto porque a gente calculou primeiro o S1. Então, vai dar direto. S1 sobre S2 é igual a S1, N ao quadrado, dividido por S2, 3N ao quadrado. Corta, corta, 1/3.
Perfeito? Então é interessante que, independente da quantidade de números que eu pego, sempre vai dar 1/3, independente de qual é o valor de n. Interessante, né? Então agora nós vamos à 10ª questão. Em um circuito de 3 lâmpadas iguais ligadas em paralelo, se uma delas queimar, as outras 2 ainda permanecem acesas. Aí você acha, putz, isso aqui vai envolver física. Não. Sabe-se que ao conectar o circuito a uma bateria, a probabilidade de qualquer uma dessas lâmpadas queimarem é igual a 20%. Isso aqui só serviu para dizer que elas são independentes. Uma pode queimar, não afeta nada as outras, etc. Só isso. Poderia ser qualquer outra coisa. A probabilidade de qualquer uma delas queimar é de 20%. Então, a probabilidade de uma queimar, aqui assim, é igual a 20%. 20 sobre 100. Beleza? 20%, 20 dividido por 100. Calcule a probabilidade de, ao conectar o circuito, pelo menos 2 lâmpadas queimarem. Pelo menos, sempre toma cuidado com isso aqui. Pelo menos 2 lâmpadas queimarem. Então eu vou ter que saber a probabilidade de 3 queimarem, pelo menos 2, pode ser a probabilidade de 3 queimarem, mais a probabilidade de 2 queimarem. É só isso. Então essas probabilidades aqui que tem que ser calculadas. Vamos lá. Probabilidade de 3 queimarem. Probabilidade de 3 queimarem, eu tenho que queimar a primeira, então a probabilidade de uma queimar, isso aqui é o P de 1 de Q. Tem que queimar, então é vezes. E tem que queimar a segunda, e tem que queimar a terceira. Então tá aqui. Aqui eu vou cortar com esses 2 zeros, esse aqui eu vou cortar com esse zero. Então vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 sobre 1000. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Agora vamos lá, cuidado, que esse é o momento que você pode errar. A probabilidade de 2 queimarem seria a probabilidade de uma queimar e a probabilidade da outra queimar e a probabilidade da outra não queimar. Probabilidade de não queimar, que é igual a 1 menos a probabilidade de uma queimar. Uma não queimar. É o complemento. Então, se eu tenho a probabilidade de 20% de queimar, 80% de não queimar. Então, tá aqui. Só que você tem que pensar uma coisa. Isso aqui é a probabilidade de 2 queimarem, mas, por exemplo, eu vou nomear aqui a primeira, a segunda e a terceira. Tá? Então, por exemplo, a probabilidade de queimar a primeira e a segunda. Então, essa aqui é a primeira e a segunda. Eu tenho que calcular também de 2 queimarem sendo a primeira e a terceira, e probabilidade de 2 queimarem sendo a segunda e a terceira. Então, na realidade, isso aqui significa que eu vou ter que multiplicar para dar a probabilidade de 2 quaisquer queimarem, quaisquer, eu tenho que multiplicar tudo isso, mas tenho que multiplicar também por 3, porque tem 3 possibilidades. A primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira. Então é 20 sobre 100, vezes 20 sobre 100, vezes 80 sobre 100, vezes 3. Agora sim, corta aqui, 0, 0, corta aqui, 0. 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48, vezes 2, 96. 96 sobre 1000. Então agora podemos partir para o resultado. Vamos seguir para cá, tá? Probabilidade de pelo menos 2 vai ser igual à soma das duas ali. P3Q mais P2Q, que eu já tinha feito aqui, né? Então vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de P de 2 ou 3, tá? Para facilitar. É igual a P3Q 8 sobre 1000 mais 96 sobre 1000. P de 2 ou 3 é igual a 104 sobre 1000. Para deixar em porcentagem,
basta que eu divida em cima e embaixo por 10, que aí aqui embaixo eu já vou ter 100. Então isso aqui é igual a 10,4%. Essa é a probabilidade de pelo menos 2 lâmpadas queimarem. Perfeito? Não esqueça de acessar outras questões de provas discursivas da UERJ resolvidas no canal. Eu vou deixar aqui algumas indicações, tá ok? E ó, se você gostou, curte esse vídeo e se inscreva no canal, tá bem? Um grande abraço!